Queridos, eu gostaria de convidar a nossa irmã Marlúcia, que estará hoje com a responsabilidade de trazer a palavra, trazer algo do coração de Deus para nós, seu testemunho também. Glória a Deus. Isso, e apaga as outras. Só aquela que está brilhando. Isso, está ótimo. Obrigado, irmão. Amém, querido. Nossa irmã Marlúcia, intercessora, Ministério de Jesus Fez Novo em Vila Valqueire. Essa irmã é psicóloga e ela está trazendo hoje assim, uma palavra para a gente, um testemunho também, né? E eu gostaria que nós estivéssemos orando pela vida da nossa irmã nesse momento, tá bom? Para que o Senhor possa estar te conduzindo em todas as coisas, tá bom, Marlúcia? O Senhor possa estar te usando poderosamente. Quantos estão aí com os ouvidos e corações abertos para ouvir a palavra de Deus? Amém. Então estenda as tuas mãos para cá. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar a vida da tua filha em tuas mãos, juntamente com os meus irmãos, clamando assim que a tua graça, a tua bondade, a tua presença que está nela possa assim fluir nessa noite, possamos ouvir da tua voz. Queremos nessa noite estar com os nossos corações, nossos ouvidos espirituais abertos para recebermos da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, usa a tua filha de uma forma poderosa, que o teu nome venha a ser glorificado através da vida da tua filha, que ela seja tão somente um instrumento teu para trazer uma palavra do teu coração para nossas vidas, para a tua igreja. Que a nossa porção de hoje que o Senhor tem separado para nós, através da tua filha, que nós possamos receber com fé nos nossos corações. Que a tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz, nos confronte também e nos leve para onde o Senhor deseja nos levar. Em nome de Jesus, nós cobrimos a vida dela, cobrimos a vida do Robson, a sua família, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Amém. A paz do Senhor para a igreja. Amém. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade. Gostaria de agradecer aos nossos pastores pela confiança, por esse convite. É uma alegria estar aqui nesse altar, com muito temor e tremor, porque esse lugar é santo. E quando nós recebemos o convite, né, Geisa, minha companheira, terça-feira nós fomos convidadas, eu e ela. Vou falar, Geisa, pode falar. E aí ele falou, uma das duas vai pregar. Eu falei, ih, Jesus, uma olha para a cara da outra, e agora, Geisa, vamos orar, vamos orar. Aí cheguei em casa orando, ela também, liguei para ela, Geisa, é melhor você pregar, porque eu vou ficar nervosa, vou dar uma crise. Não, eu também, mas eu sou tímida, não sei o que. Eu falei, Jesus amado, então vamos orar. E aí eu fui pro joelho, né? Eu sempre oro meia-noite, e falei com o papai, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe quem tem que estar lá no domingo para levar a palavra, o que está no teu coração. E aí o Senhor falou comigo, no meu coração. O Senhor falou testemunho. E eu guardei aquilo, fui dormir, e aí de manhã falei, Senhor, se realmente é isso que o Senhor falou no meu coração, não é coisa da minha cabeça, o Senhor vai me confirmar para mim. E aí quando eu abri o celular, depois de orar, e eu sempre entro no grupo de intercessão, tá a minha amada irmã Geisa, quero dar um testemunho. Aí o Senhor falou, você não queria uma confirmação? Eu falei, amém, Senhor, sou eu. Aí eu liguei para a Geisa, Geisa amada, minha querida, sou eu que vou pregar, porque o Senhor confirmou. Então assim, eu fiz um voto com Deus há 10 anos, que aonde eu estivesse, nas igrejas convidadas, né, eu daria, jamais eu ia deixar de dar esse testemunho, porque esse testemunho fez toda a diferença na minha vida. Um testemunho de ressurreição, um testemunho de milagre. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente o nosso Deus. Ele é fiel para fazer infinitamente mais
na minha vida e na sua vida. Então não esqueça disso, porque o mar vermelho que ele abriu, a mãe da estéril, né? A mãe estéril, ele fez filhos. O surdo, ele fez ouvir. O cego enxergar. Paralítico andar. Ele continua fazendo os mesmos milagres hoje. Aleluia. Só não faz mais, não por ele, somos nós. Somos nós que muitas das vezes, pela nossa incredulidade, pela nossa pouca fé, pela nossa pouca perseverança, né? De não acreditar que realmente o Senhor, Ele pode todas as coisas, né? Então, há 10 anos atrás, 2013, eu comecei, uns 3 meses antes do acontecido, eu comecei a sentir, eu já vou dar a palavra que foi profética, mas eu preciso dar uns flashes para vocês poderem acompanhar, entender o que aconteceu realmente. 3 meses antes do acontecido, do milagre, eu comecei a sentir a presença da morte na minha vida. E era muito forte. E eu me inquietava, e eu ia para o serviço com o Robson, na época eu trabalhava com ele, e às vezes eu ia chorando com o coração apertado e sentindo aquele espírito da morte. E o Robson falava comigo, mulher, o que você tem? Mulher, o que você tem? E eu chorava e falava para ele, eu não sei, mas algo vai acontecer, eu sinto a presença da morte. E eu começava a orar, eu orava, mas eu orava no sentido amplo, porque eu não sabia exatamente, o Senhor não me dava a direção. Eu sentia a presença da morte. E por muitas das vezes eu achei que era eu que ia morrer, o Senhor estava me preparando. Eu falei, Senhor, então me prepare. E comecei a me consertar, né? Senhor, me perdoa nisso, Senhor, me perdoa naquilo, né? Para que eu realmente possa estar pronta, né? Mas os planos de Deus, a palavra diz, né? Os pensamentos de Deus, os planos de Deus, eles são bem maiores do que os nossos. E nossa mente não alcança aquilo que Deus tem para mim e para você. E aí eu comecei a ir para as igrejas, né? A buscar, a fazer a minha parte. Eu falei, Senhor, eu não vou ficar quieta, eu vou buscar. Aí que eu comecei a buscar. E numa dessas minhas buscas, eu e Robson, a gente acompanhava uma pastora pela rádio e tinha um corredor de fogo perto do Projac, essa igreja. E ele falou para mim, mulher, vamos lá? Eu falei, vamos. Nesse dia aconteceu de tudo, amado, para mim não chegar nessa igreja. Foi trânsito, eu vinha de São João, imagina, lá da terrinha de São João para o Projac. Mas eu falava com o Senhor, Senhor, se é de ti, se é para me estar neste lugar e o Senhor palestrar comigo, eu vou chegar nessa terra. E cheguei. Cheguei à igreja já muito lotada, nós chegamos atrasados, pegamos cadeira extra e eu sentei assim, ó, a cadeira aqui no altar. E ali a pastora pregou, foi uma benção. E na hora da benção apostólica, eu estava com as minhas mãos de olhos fechados, com as minhas mãos para cima, e veio uma missionária e tomou a minha mão. Eu estava de olhos fechados, eu levei até um susto. E ela, conforme pegou a minha mão, Deus começou a profetizar na minha vida. Deus começou a entregar algo profundo na minha vida. E uma das coisas que me impactou, que no final, Deus falava comigo, vou te dar, filha minha, não esqueça tu disso. Porque eu sou o teu Deus, que te remi, que te escolhi desde o ventre da sua mãe, tu és minha. Eu vou te dar um grande, mas é um grande. Conforme ela falava isso, Deus falava comigo, amados, eu ia para frente, eu ia para trás, eu ia para frente, ela segurando na minha mão, mas é um grande milagre. Não esqueça tu disso, no dia de hoje. E eu saí dali calma, tranquila, com o coração mais tranquilo, né? Confiando. Eu saí impactada dali. E os meses foram passando, eu fiquei mais tranquila, continuando a buscar o Senhor. E de vez em quando, o Espírito Santo, aquilo vinha no meu ouvido. É um grande milagre. Eu falei, Senhor, eu sabia que não era uma coisa pequena. Eu sabia que ia ser uma coisa de impacto, porque foi muito forte. E de vez em quando o Senhor trazia isso no meu coração, nos meus ouvidos.
E eu ficava navegando, sabe? Porque a nossa mente, ela é, né? Eu sabia, eu falei, Senhor, será que eu vou receber alguma herança? Porque a gente nunca pensa no pior, né? A gente pensa sempre no melhor, né? Tem que pensar. Então eu falei, será que eu vou receber alguma herança? Não sei, meu avô era da Itália, tinha umas terrinhas lá. Eu falei, será que eu vou receber essa herança da família? Será que... Não sei, eu pensava assim, em coisas boas. Nunca passou pela minha cabeça o que ia acontecer. E no dia 29 de novembro de 2013, nós fomos avós, eu e Robson, foi uma bênção. E nesse dia, meu filho fazia o pai, né, do meu neto. Esse testemunho é do meu neto, o Enzo. Eu acho que a maioria que está aqui conhece o Enzo, né, aquela criança perfeita, que a cada dia que eu olho para aquela criança, eu vejo Deus. Porque hoje, o que vocês viram é o milagre. Deus ressuscitou. Porque o Enzo morreu e Deus ressuscitou. E aí, no dia 29 de novembro, meu filho fazia aniversário no dia 30, e ele estava com 1 mês e 15 dias. E a minha nora resolveu fazer uma surpresa para o marido no dia seguinte, aquelas coisas de casal, né? Quero fazer uma surpresa, vou no shopping com a minha mãe. E levou o Enzo para comprar um presente. E o Lucas falou com ela, não vai, ele é muito novinho, deixa que quando eu chegar nós vamos junto. Mas sabe como a mulher quer fazer uma surpresa, né? Já programou? Então ela foi. Ela chamou, ela mora aqui entre Oswaldo Cruz e Madureira. Isso que eu vou contar para vocês saiu até em televisão. Eu não sei se hoje, já são 10 anos, alguém lembra disso, mas foi até noticiado, porque foi tão impactante que teve jornal, foi noticiado. E aí ela estava esperando um táxi, na época não tinha Uber, né? Era táxi. E já era um movimento, né, próximo de Natal. E conforme ela fez sinal para um táxi, o outro de trás, querendo pegar, cortou aquele táxi e ele perdeu o controle e ele veio diretamente. O Enzo estava no colo da avó. Ele veio diretamente sobre a avó do Enzo. Ele jogou a avó do Enzo contra a parede. E conforme o Enzo estava no colo dela, ele foi jogado, lançado, numa distância. Mas glória a Deus, que o Senhor preparou uma porção de terra. Amados, depois eu fui no local para ver. Era uma porção de terra, no tamanho dele, do bebê. Você imagina um bebê de 1 mês e 15 dias, ele era grande, mas... E ele caiu, só que caiu de frente. E quando ele caiu, as pessoas deram ele como morto já. E ela, a mãe dela, né, sangramento, quando chamaram logo os bombeiros, e socorreram ela. Não socorreram Enzo, porque acharam que ele já estava morto e falaram, a prioridade então é dela, e saiu com ela, com a mãe dela, e levaram ela para o Salgado Filho, né, Robson, no médico. E o Enzo ali, e ela gritando, salva meu filho, salva meu filho, salva meu filho. E um carro parou, foram parando, porque foi bem naquela linha do trem ali, naquela principal ali, e um carro parou. E viu o desespero da Paula gritando, meu filho está morto, meu filho está morto. E esse casal falou, entra aqui agora, porque a gente vai levar essa criança não está morta, vamos. E aí saiu com ela e deu entrada no Carlos Chagas. Isso era uma sexta-feira, eu estava no consultório com o Robson, isso já era, o Robson estava atendendo o último paciente, eu já estava encerrando o consultório, quando o meu filho abriu a porta do consultório tem vidro, ele abriu gritando, mãe, e aquela porta, eu não sei como é que não estourou, o meu filho está morrendo, o meu filho está morto, porque ele foi atropelado. E quando exatamente ele falou isso, a profecia veio. É um grande milagre. E eu falava para ele, ele não morreu. E ele saiu correndo como louco. E eu abri o consultório falando para o Robson, o Enzo está morto, o Enzo foi atropelado. E o Robson desesperado. Eu falei, eu vou atrás dele porque ele não tem condições. E eu fui correndo, mas já estava com
falta de ar, eu já não tinha mais perna, porque jovem, né? Corre muito, muito. E eu, em São João, pega ele. E as pessoas pensavam que era ladrão. Pega o ladrão, pega o ladrão. Eu falei, não é ladrão, para ele. E ninguém entendendo, e eu correndo. Só que ele chegou muito mais na minha frente. E quando eu cheguei no estacionamento, eu já não tinha mais fôlego, eu estava passando mal, meu coração disparando. E eu não tinha mais. E o rapaz que conhecia a gente no estacionamento, ele falou, o que houve? E eu não conseguia falar. Eu falei, cadê o Lucas? Ele saiu daqui voando, cantando pneu. O que está vendo? Ele falando do filho que está morto. Eu falei, o meu neto não está morto. Mas ele foi sozinho. E aí o Robson chegou rapidamente, nós pegamos o carro e fomos para o Carlos Chagas. E lá no Carlos Chagas, a situação era crítica. Era 99% de morte do Elcio. E ali eu sabia, eu falei assim, ele não vai morrer, porque Deus falou comigo. E eu sei que o Senhor, Ele é fiel. E eu tenho uma promessa de Deus. Mas antes disso, eu tenho que dar outro flash para vocês. Eu tinha uma maldição de família, na minha família, que todo primogênito da minha família morria. Isso desde a minha avó. A minha avó perdeu o primeiro, depois veio as filhas da minha avó, todas as minhas tias, eu tinha 4 tias. Minha mãe, minhas 3 tias. Todas elas perderam o primeiro filho. Era sempre o primeiro, o primogênito. Depois a minha prima, olha a descendência como é que vem, olha a geração. Ninguém era crente, ninguém conhecia a palavra. Eu fui a primeira a me converter. Aí a minha prima engravidou antes de mim, perdeu o primeiro bebê. Depois eu casei, e aí eu perdi a minha primeira filha. Foi aí que eu conheci Jesus. Eu conheci Jesus pela dor. E eu estava recém-convertida, e eu fui fazer um seminário com o Robson, ali no Souza Marques, de bênçãos e maldições, quebra de bênçãos e maldições. Nós passamos um sábado e domingo inteiro num seminário. Veio o Rick Bonfim, dos Estados Unidos, ele estava com o intérprete, e numa dessas pregações dele, ele começou a falar de maldições hereditárias. E aí o Senhor trouxe a minha memória, ele falou, quem tem, o Senhor vai trazer a memória de cada um que está aqui. Quem tem maldição, é hoje, vamos fazer as quebras de maldição. E o Senhor trouxe a minha memória, a minha mente. Eu falei assim, é hoje que eu vou quebrar essa maldição. Em nome de Jesus. Aí eu fui lá para frente, né? E aí ele orou e eu entreguei. Aí uma intérprete vinha, falava e eu falei o que era. E ela comigo orando e quebrando a maldição. Então, da minha geração para frente, eu falei, é uma nova história agora. Porque agora eu tenho a bênção do Senhor. Eu tenho as promessas do Senhor. E toda essa maldição, não somente na minha vida, mas na minha família, na minha descendência, nas minhas próprias gerações, semente da minha semente, isso acabou. O que liga na terra, liga no céu. E eu fiquei convicta disso. Mas Satanás, ele é sujo, né? E aí ele tentou fazer novamente com o meu neto, o primogênito. Só que eu já tinha recebido a profecia, que era um grande milagre. Eu já tinha falado com o Senhor, Senhor, eu fiz quebra de maldição. E eu não aceito isso na minha família. O Enzo, ele vai viver. Porque agora não é mais Satanás, é o Senhor na minha família. São bênçãos, eu não aceito mais essa maldição. Então, ele teve que ser, a situação era gravíssima, ele teve traumatismo craniano, ele quebrou o clavícula, quebrou o fêmur. Então a situação era muito grave, era 99% dele de morte, mas 1%. Eu me agarrei a esse 1%, porque eu falei que esse 1% é o Senhor Todo-Poderoso. E 1% com Deus, Ele apaga todos os 99%.
de Satanás. Porque Satanás queria lançar novamente sobre a minha vida, sobre a minha família. Mas ele se levanta para cair. E aí o Enzo teve que ser transferido porque no Carlos Chagas não estava funcionando o aparelho que precisava para fazer a tomografia. A gente tinha plano de saúde na época, esperamos a ambulância e ele foi transferido para Pronto Baby. E já veio Deus providenciou tudo, amado. Deus providenciou tudo. Na ambulância já veio o neurologista. E quando eu entrei, tinha uma enfermeira lá dentro do Carlos Chagas que falou assim: vó, esse neurologista é fera. Ele é o melhor do melhor. O seu neto está em boas mãos. Era já Deus ali, providenciando tudo. E aí nós fomos, a ambulância saiu, nós fomos acompanhando. E deu entrada e a gente naquela noite foi exame para lá, tomografia, e faz isso, faz aquilo. E eu naquela noite, o meu filho estava desviado da casa do Senhor. A minha nora não conhecia Jesus. Interessante que quando eu ainda estava dentro do CTI, do Carlos Chagas, veio uma enfermeira, como Deus usa, me abraçou e falou assim, ela me viu do lado do Enzo, o Enzo só gemia, gente. Ele devia, imagina a dor dessa criança. E eu ali, orando, e a enfermeira veio e falou assim para mim: amada, eu preciso entregar algo, eu não sei, mas você é evangélica? Eu falei: se eu tenho algo de Deus para entregar para a sua vida. Aquela criança, o que está acontecendo não é para você. Mas Deus permitiu, está acontecendo isso, por um conserto na sua família. Aí eu entendi que era para o meu filho. Porque o meu filho estava desviado da casa do Senhor. E eu fui para o hospital. E nessa madrugada, foi a madrugada mais difícil da minha vida. Porque foi, o tempo todo você só escutava: ele vai morrer, é morte. E a minha nora saía lá de dentro: não, minha nora, ele vai morrer, o Enzo vai morrer. E eu pegava ela e falava: ele não vai morrer, ele tem promessa, Deus me prometeu, ele não vai morrer. E ela: mas os médicos, eu falei: você não pode ouvir. Mas como ela não tinha, ainda a palavra, e eu entendia e eu acalmava ela. E naquela madrugada, nessa época eu fazia Casados para Sempre. Deus é tremendo, E a igreja, eu mandei logo avisar a igreja, para a igreja entrar em oração. E os meus líderes me ligaram. E eu falei para o meu líder, falei: me cobre em oração. Me cobre espiritualmente, porque o que eu vou enfrentar não vai ser fácil. Mas eu preciso de cobertura espiritual da igreja de vocês, porque eu sabia o que eu ia enfrentar. Eu sabia a guerra que estava no mundo natural e no mundo espiritual. E aí o meu líder ligou. E o Enzo estava fazendo os exames lá dentro, e saía com um e saía com o outro, e era pediatra, e era ortopedista, e era neuro, e era não sei o que, era tanta gente. E aí, eu chorando no meu canto, e aí ele me ligou, meu líder. E ele começou a falar: Rose, eu preciso orar por você. Eu estava orando por você, eu estava te cobrindo, e o Senhor mandou entregar uma profecia para você através da palavra dele. Pega esta profecia, toma ela para a tua vida, porque ela vai acontecer. E a palavra que ele me entregou, está até aqui, o milagre do Enzo, se encontra em 2 Crônicas, no capítulo 20, do 15, eu vou ler o 15 e o 17, foi o que exatamente ele me entregou. E interessante que o título diz assim: Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. Olha o título. Eu falei: Deus é tremendo.
E ele me entregou. Assim manda dizer o Senhor para você nessa noite. E disse, no capítulo 15, versículo 15, e disse: dai ouvidos todo a Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. No 17 ele me entregou. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. E eu tomei aquilo na minha vida. E eu falei: Senhor, eu vou ficar na posição. E depois eu lendo a passagem de Josafá. É o rei, né? O rei Josafá, da cidade de Judá. E queriam invadir a cidade de Judá. E o que é interessante, que me chamou muita atenção, como exemplo do rei Josafá, é que a primeira coisa, que quando, né, foram dar a notícia a ele, que a cidade ia ser invadida, né, a primeira coisa que ele fez, ele não reuniu o povo para traçar estratégias, né, vamos fazer o quê? Não. Ele orou. Ele buscou a Deus em primeiro lugar, como a palavra de Deus diz, né? Primeiro buscar o reino dos céus, de Deus. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Então ele orou. E ele botou toda a cidade em jejum. Olha como é o espiritual. Porque nós estamos nesse mundo como seres naturais, mas nós não somos mais natural. Quando a gente aceita Cristo, nós estamos nesse mundo, mas nós somos pessoas espirituais. Vivemos não no natural, não para aquilo que está na nossa frente, mas nós vivemos naquilo que cremos. Vivemos no sobrenatural de Deus. Vivemos rompendo em fé. E foi exatamente essa posição que Josafá, o rei Josafá teve, eu tive como uma mulher de Deus. Como uma serva do Senhor. Como eu estava certa que Deus, como me prometeu, naquela profecia, que Ele ia fazer um grande milagre. E aí, os dias foram se passando, a situação do Enzo. Aí eu entrei, na primeira noite, porque a minha nora foi ver, imagina a cabeça da minha nora. A mãe mal, lá no Salgado Filho, e ela ali. E eu falei para ela: vai lá, porque eu e Lucas, Robson, estava todo mundo lá, vai lá, vai ver a sua mãe. E ela foi com o irmão. E eu fiquei lá. E eu falei assim: eu vou passar a noite com eles. Eu sabia que eu que tinha que entrar lá, na primeira noite. E aí eu entrei. E a situação era muito crítica. Quando eu entrei, eu não aguentei. O Enzo estava todo entubado. O Enzo estava cheio de fios. O Enzo estava cheio de aparelhos. E aquilo começava a apitar. Pi, pi, pi. E era um ambiente de morte. Porque CTI é um ambiente de morte. E quando eu olhei para o meu neto, eu falei: Senhor, ainda que os meus olhos naturais estejam vendo o Enzo dessa maneira, eu creio em Ti. Eu creio na Tua promessa que essa situação, esse quadro vai mudar. Ele está assim agora, mas ele vai mudar. Ele vai sair dessa situação. E aí eu entrei, que tinha que, como CTI só de bebê, e aonde ele entrou o CTI era o mais grave, porque tem o CTI grave, tem o médio, quem tem, né, hospital, já trabalhou, sabe como é que é. Conforme vai melhorando, eles vão até ir para o quarto e até ter alta. Mas ele estava no grave. E ali era só caso grave.
E aí eu olhava aquelas crianças todas entubadas e aqueles aparelhos, pi, pi, pi. E quando eu fiquei em frente ao Enzo, a enfermeira veio, me abraçou e falou, vó, você vai aguentar ficar aqui essa noite? Eu falei, eu vou ficar aqui, eu não vou sair daqui essa madrugada, sou eu que vou ficar. E ali eu comecei a orar. E ali o mundo espiritual começou a agir. Aquele sentimento de morte que eu tinha antes, eu fui entender que já era o mundo espiritual trabalhando, já maquinando a morte do Enzo. E aí Satanás falava comigo, do lado esquerdo, olha aí o seu primogênito, semente da tua semente, vou eu levar como levei todos. E eu falava assim, não. Aí o Senhor falava comigo, filha minha, profetiza, repreende, porque ele não pode tocar nele. Agora sou eu que estou na frente. Profetiza sobre a vida do Enzo, vida em abundância, vida. E Satanás, foi uma guerra espiritual, amados, a madrugada inteira. E eu decretando, e eu colocando as minhas mãos, Senhor, a vida com abundância, o Enzo é teu, toda maldição sobre a minha vida, sobre a minha família, caiu por terra, já não existe mais, ele é teu, o sangue de Jesus tem poder. E o Senhor falava comigo, filha minha, vai profetizando, porque é uma nova história em mim. Por isso, quando o pastor falou assim, Marlúcia, me dá um título. E aquilo veio no meu coração. Uma nova história em Cristo. Porque realmente, a partir do Enzo, foi uma nova história na minha família. E ali, foi uma batalha espiritual a madrugada toda. E eu tive que sair de manhã, porque aí a Paula chegou, eu tinha que revezar. E quando eu saí, a minha tia estava lá fora. E quando ela me olhou, ela falou assim, o que você tem? O que houve? Eu não tinha nem voz, de tão acabada que eu estava. Porque eu fui sugada. Porque eu enfrentei batalha espiritual. Era o céu e o inferno. O inferno querendo levar, mas o Senhor dando vida. Mas eu saí tão sugada, tão mal, que eu fui diretamente, o nosso carro ficava no estacionamento, e eu falei assim, eu preciso ir no carro, pro carro, porque eu não tinha lugar ali. Eu falei, eu vou pro banheiro, mas vou pro banheiro, vou ficar muito tempo, e banheiro de hospital não é para você ficar muito tempo. E eu falei, eu preciso de um lugar para me desabafar com Deus, eu preciso da presença do Deus, eu preciso falar com Deus, Deus precisa. E aí eu falei para ele, me dá a chave do carro. E eu fui pro carro. E eu me joguei naquele tapete do carro todo sujo, eu não quis nem saber. Eu me joguei ali com a minha boca no pó. E aí eu comecei a falar com Deus. Eu comecei a gritar e a chamar a atenção de Deus. Eu falei, Deus, eu não posso. Os médicos da terra estão dando 99% de morte para o Enzo. Mas esse 1%, eu sei que o Senhor vai salvar ele. Aleluia! E ali eu clamando, senti a presença do Senhor. E ali o Senhor falou comigo, me deu um sonho. E eu achei que a minha vida já tinha acabado, né? Eu falei, meu Deus, era novembro, eu falei assim, eu vou passar Natal aqui, eu vou passar Ano Novo, eu vou viver, eu acho que na minha cabeça eu ia viver uns 6 meses, 1 ano com aquela criança ali. Porque, pelo estado dele, né? Grave. Mas Deus faz milagre. Deus é Deus. E vocês não têm ideia de como Deus me usou naquele hospital. Eu sem forças, que eu falava para Deus, eu não tenho força. Mas o Senhor é a nossa força. E o Senhor começou a me dar força. E o Senhor começou a me usar. E eu ali dentro daquele CTI, eu falei, eu já não orava mais pelo Enzo, eu já orava por todas aquelas crianças.
Eu ia de madrugada em cada criança. Todos, a maioria, eram laudos de morte. Eram mães e pais chorando, se derramando ali. Ambiente de morte. Mas quando você é luz, aonde você está, você leva a luz. E eu comecei a orar. Orava pelo pai. Eu posso orar pela essa criança? Claro, você pode orar. Eu posso orar por você? Eu preciso de oração. E eu comecei a orar. Eu comecei a orar ali dentro do CTI. E aí eu peguei um caderninho, porque eram muitas crianças. Eu já não me lembrava muito já do nome das crianças. E eu comecei a ser procurada naquele hospital o dia todo. Cadê a avó que ora? Eu era conhecida assim. Cadê a avó que ora? Cadê a avó que faz milagre? Eu falei, eu não faço milagre. Mas o Deus que eu sirvo faz milagre. Ah, você pode orar no quarto pela minha filha? Eu posso. E aí eu ia. Ora pela minha filha. E eu ia, botava as mãos e orava, apresentava o Senhor. Orava pelos pais, orava pelo quem estava no quarto. E pegava o meu caderninho e anotava. Fulana de tal, criança tal, com a idade tal, era caso de leucemia, era caso de atropelamento também, era vários casos, a gente sabe. E ali eu trabalhei muito para o Senhor. E conforme eu trabalhava para o Senhor agia na vida do Enzo. O Enzo começou a apresentar melhores, poucas, mas aquele pouco, para mim, era o suficiente. E teve um dia que o neurologista, estava com pontos hemorrágicos no cérebro. E ele ia entrar para fazer a última tomografia para saber se ia abrir o crânio ou não. Nesse dia era dia de Santa Ceia, na minha igreja. E eu liguei para lá. E eu pedi à igreja para orar. E eu sei que a igreja toda parou. Começaram a clamar. Porque era decisivo esse exame. E o Robson, como médico, eles convidaram o Robson a entrar. Eu fiquei lá fora com a minha tia. E o Robson entrou, botou aquela roupa, né? Porque tem que botar toda aquela roupa, porque, né, é todo um ambiente de muita radiação, né? Então o Robson se preparou também. E ali o Robson entrou. E a gente ali orando, a igreja orando, várias igrejas, porque nós somos muito conhecidos, várias igrejas orando. E ali daqui a pouco eu escuto o Robson falando em línguas. E aqui, vocês conhecem o Robson quando fala em línguas, né? A maioria aqui já escutou, né? E eu comecei a escutar a marcha do Robson. Eu falei, Deus está nesse lugar. Eu lá fora, Deus está aqui. Deus está lá dentro. Deus está operando. E aí o Robson, Deus tomou o Robson num poder. E Deus impôs as mãos. E aí os enfermeiros todos, né? Olhando, imagina. Não entendendo nada. Mas graças a Deus, né, Robson? A maioria eram cristãos. Porque quando acabou o exame, e o Senhor, né, acabou de dar a profecia para o Enzo, através do Robson, o Robson foi se desculpar, vocês me desculpem, mas eu sou evangélico, Deus me toma. E aí os enfermeiros, tudo bem, doutor, nós entendemos tudo. Nós estamos também na mesma ligação. Olha como é que Deus cuida de nossos. Deus preparou uma equipe do Senhor para cuidar do Enzo. Não foi qualquer mão que tocou no Enzo. Foi a mão de Deus e as mãos abençoadas em que Deus preparava para ali. Porque era assim, ele está agora com isso, chama o fulano, é sempre assim, né? Chama o fulano, chama o ciclano para pegar uma veia, era assim. Chama o doutor tal para pegar, e o Enzo teve que tomar sangue, bolsa de sangue. Então chama a equipe, né? Era tudo assim. E aí o Enzo começou a melhorar. E aí, e eu nessa palavra, e o Senhor falando, e eu trabalhando ali para o Senhor. E o Enzo foi assim se recuperando de uma tal maneira que os próprios médicos não acreditavam, não entendiam. E falavam assim, eu não estou entendendo nada.
Os que eram evangélicos estavam entendendo tudo. Mas tinham médicos que iam lá, né? Nossa, não estou entendendo nada. Porque essa criança não era para estar assim. Porque eu pulei uma parte. O resultado do exame, a gente ficou muito apreensiva. Crendo, mas apreensiva. Aí o neurologista veio chamar a gente e falou, eu não vou abrir o crânio do Enzo. Porque são pontos hemorrágicos muito pequenos. Que esses pontos hemorrágicos, esse sangue, eles vão desaparecer conforme, né, o tempo. Não vai ser necessário. Olha, já um milagre. E tinha a possibilidade de abrir o crânio, já não abriu. Aí, a clavícula dele não engessaram, porque falaram que ele era muito novinho e que por si só ela ia cicatrizar. Botaram ele imobilizado, ele ficava o tempo todo assim, todo escorado, para ele não se mexer, né? E aí, depois teve a cirurgia, veio o ortopedista, e aí foi outra, porque ele teve que operar o fêmur. Porque o fêmur quebrou mesmo. Então, ele teve que tomar anestesia geral. Você imagina uma criança de 1 mês e 15 dias passando por isso tudo. A dor que essa criança não sentiu. Mas eu sei que eu pedi ao Senhor, não deixa o meu neto sofrer. Senhor, tu podes. Eu não posso, mas o Senhor pode. Poupa ele desse sofrimento, dessa dor. E aí anestesiaram ele, anestesia geral. E aí conseguiram colocar o fêmur no lugar. E o Enzo saiu de gesso, daqui até o pé. E a gente aí eles carregavam o Enzo assim, né? Bebê. E com esses gessos, o Enzo ficou 6 meses, né? Ou mais, né? 6 meses com esses gessos. E ali o Enzo foi, né? Quer dizer, os pontos hemorrágicos já foram melhorando, a clavícula já, né? E ele já tinha operado o fêmur. Então, o que aconteceu? O Enzo do UTI grave, já desceu para semi. Ali, eu já estava cantando o hino da vitória. Ali eu já era conhecida internacionalmente. Cadê a avó dessa criança? Me chamava, quarto não sei o que, por favor, avó do Enzo. Eu falei, meu Deus, eu tô assim. E eu ia, mas o tempo todo eu tomei aquelas crianças como se fosse meu neto. Eu falei, Senhor, eu não posso, mas estou aqui. Se o Senhor me colocou aqui, não é só pelo Enzo, é por essas vidas também, é por essas crianças, é por esses pais, é por esses avós, porque a dor que eles estão sentindo, eu sei, porque eu também estou sentindo esta dor. Só que eu tenho o Senhor. E quem tem o Senhor faz toda a diferença. Porque a gente não está num barco sozinho. É o Senhor que está conosco. É a palavra que vem. Eu achava que quando eu estava assim, eu falei assim, é o momento que eu vou ficar mais fraca. Mas foi o momento que eu fiquei mais fortalecida. Porque eu recebi as orações dos irmãos. Chegavam a mim e o Senhor me levantava. Cada dia. Eu não dormia, eu não comia, eu só era o mundo espiritual. E graças a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. O Enzo foi melhorando, mas eu chamei o meu filho. Quando ele estava no CTI grave, eu chamei o Lucas numa noite. O Senhor falou comigo, chama seu filho. O Senhor falou comigo. Eu falei, amém, Senhor, me dá uma oportunidade. Aí eu chamei o Lucas, eu falei, Lucas, eu preciso conversar com você. Aí nós saímos do hospital, fiquei andando pela rua com ele de madrugada. Eu falei, filho, eu tenho algo de Deus para te entregar. Aí ele me olhou, porque ele sabe, porque quantas coisas o Senhor, a gente tinha conversado com isso, né, pastor? Quantas coisas Deus me mostrava e entregava para meus filhos. E às vezes eles não acreditavam. E acontecia. Aí chegou um certo ponto que eles falavam assim, mãe, Deus está te mostrando alguma coisa? Quando eles iam sair. Eu falei, não, Deus não me mostrou nada hoje. Pode ir em paz. Mas eles já tinham temor do Senhor.
E eu falei assim, você sabe que eu sou uma mulher de Deus. Você sabe que Deus fala comigo. Você sabe que eu tenho intimidade com Deus. E nada fique oculto e escondido. Isso que está acontecendo com o Enzo foi para um conserto seu. Assim manda dizer o Senhor. Aí eu entreguei para ele. Você precisa se arrepender. Pedir perdão. Em primeiro lugar a Deus. Se reconciliar com Deus. Porque Deus está esperando somente essa posição de você. O seu posicionamento. Para tirar o Enzo da onde está. Ele chorando. Chorado de soluçar. Ele falou, mãe, eu acabei de fazer isso. Porque ele tinha acabado de sair do CTI. E aí a Paula entrou, porque era revezamento. E quando ele saiu, eu peguei ele e fomos lá para fora. Ele, mãe, eu fiz exatamente isso. Eu pedi perdão a Deus. Ele falou aqui, né, em frente a onde estava o Enzo, na incubadora. Ele chorando, pediu perdão a Deus. Se reconciliou com o Senhor. Pediu perdão ao Enzo. Amados, no dia seguinte, o Enzo foi para ser, olha como é que Deus é fiel. Mas olha como é que o Senhor faz. Porque quando há uma promessa na sua vida, você não tem por onde correr. Eu falei para ele, eu não gerei filhos para o mundo. Eu gerei filhos para o Senhor. Vocês são do Senhor e não há outro caminho. Eu não sei quanto tempo vocês vão. Não quero mais saber. Mas saiba que os meus, enquanto eu estiver viva, os meus joelhos vão ficar sempre intercedendo pela vida de vocês. Porque vocês, quem me deu, vocês, foi o Senhor. Foi o próprio Deus. Porque quando eu perdi a minha primeira filha, eu fiquei igual Ana, 1 ano, chorando aos pés do Senhor, pedindo um filho ao Senhor. E o Senhor não me deu filhos, enquanto eu não descansei no Senhor. Enquanto eu não entreguei verdadeiramente a minha vida ao Senhor. E quando eu entreguei, eu fiquei grávida do Lucas. Então eu sei que os meus filhos são herança do Senhor, são bênção do Senhor, são promessas do Senhor. E a minha descendência, a semente da minha semente, é do Senhor. É uma geração que eu não vou abrir mão. São consagrados a Deus, vão servir a Deus. Porque há uma promessa sobre a minha família, sobre a tua família. Crê tu em Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então eu quero falar para você que eu recebi, né, uma notícia que era 99% de morte. Mas o Senhor me deu 1% de vida. E quando o Senhor fala, Ele é soberano. 1% de Deus é 100%. Eu tinha, quando o Senhor falou, Senhor, tu está me dando 1%, porque os médicos da terra estão falando de 99% de morte. Mas maior é o que está em nós. Porque Deus, Ele é médico dos médicos por excelência. A última palavra vem do Senhor. E ali, graças a Deus, o Enzo foi se recuperando. Amados, para concluir, que a hora já é avançada, em 20 dias, o Enzo teve alta. Para a honra e glória do nome do Senhor. E eu falei com Deus, eu falei, Senhor, ainda botei Deus à prova, mais uma. Eu falei, Senhor, eu ia me formar no Casados para Sempre. Tinha uma formatura muito linda, já estava com o vestido pronto, o Robson com terno, era uma formatura. Eu falei, Senhor, eu só vou, se realmente esse curso é do Senhor e eu tenho que estar nessa formatura, eu só vou nessa formatura se o Enzo tiver alta. Amados, o Enzo teve alta na véspera da minha formatura. Aleluia. Você crê nisso?
Que Deus é fiel. Que Deus conhece e faz o desejo do teu coração. Amém. E eu, rapidamente, eu fui para o salão me arrumar. Eu botei a minha melhor roupa. Botei aquele vestido longo. Eu fui para o salão. Eu fiz tudo que eu tinha que fazer naquele dia. E fui receber. Casados, nós fomos para a nossa formatura. E o Enzo, e o Enzo chegou aonde? Na minha casa. Porque eu falei, Senhor, quem vai cuidar dessa criança sou eu. Porque ela não tinha tanta estrutura, com a mãe também lá, toda quebrada, quebrou nariz, quebrou boca, se arrebentou toda. Eu falei, ela não vai ter condições, eu preciso estar. Aí eu conversei com eles. Eu falei, se vocês permitirem, vem pra cá, porque eu vou cuidar do Enzo. Aí eu saí do consultório e cuidei do meu neto. E ele ficou 6 meses em gesso, mas ele tomou Gadernal durante uns 6 anos, amados. Ele foi acompanhado pelo neurologista durante muitos anos, pelo ortopedista durante muitos anos. E aí eles falam, Marluce, com um tempo a gente vai desmamando ele, vai vendo, né? E realmente, quando deu 7 anos, o médico, o neurologista falou assim, é hora do desmame. A gente ficou um pouco apreensiva, mas eu falei sim, eu confio em Deus. Porque o Enzo é promessa de Deus. Enzo é milagre do Senhor. Aleluia. Uma criança de 1 mês e 15 dias ser atropelado, crânio, fêmur, clavícula, só Deus. E aí, para honra e glória do nome do Senhor, Enzo é perfeito. Enzo não tem nada. Enzo é inteligente. A igreja, acho que a maioria conheceu o meu neto, né? Ele veio no batismo da Cíntia e veio no meu aniversário. Hoje eu olho para o Enzo. Eu me emociono a cada dia. Porque eu vejo Deus o tempo todo. Eu olho para o Enzo, eu não sei nem qual é a perna que o fêmur quebrou. Hoje ele joga bola, ele aprendeu agora a andar de bicicleta assim, rodinha, falou, vó, eu agora estou andando de bicicleta. Ele faz judô, ele é uma criança normal. Você acredita? Glória a Deus. Você acredita que Deus faz isso? Glória a Deus. E o Senhor falava comigo na minha casa, filha minha, você vai dar esse testemunho hoje na igreja, porque eu fiz um voto com Deus. Enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou levar esse testemunho. E esse testemunho, amadas, corre até fora do Rio. Eu estava na cidade, quando eu falei não sei o que de ótica, aí a menina falou, você é avó do Enzo? Eu falei, sou. Do milagre? Falei, todo mundo sabe desse milagre, porque eu estava lá na igreja, eu contei para todo mundo aqui. E teve pessoas que se converteram com esse. Olha como é que Deus faz. Aleluia. Então hoje o Senhor falava para mim, quero eu trabalhar na minha igreja. Quero eu fazer milagres. Porque eu continuo sendo Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de glória. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo milagre que Deus fez com o Enzo, Ele é fiel para fazer com cada um de vocês. Eu não sei qual é o milagre que hoje você está precisando na sua vida. Eu não sei se é na área emocional, se é na área da saúde, eu não sei se é na área emocional, espiritual, financeira, eu não sei, mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dar esse testemunho, porque Ele quer operar milagres na vida daqueles que se colocarem realmente na posição, como fez o rei Josafá, como eu fiz, porque tem coisas na nossa vida que nós não temos que fazer nada, porque quando colocamos a mão e tiramos a mão de Deus, aí a coisa desanda. Mas quando a gente sai e deixa Deus, né, como diz a palavra, nesta peleja, você não vai pelejar. Sou eu, o próprio Deus, que vou pelejar por você. E eu fiquei na posição como Josafá, orando, guerreando, falando para o mundo espiritual, para o inferno. Tu perdeu, você não tem
vês, mas na minha família, na minha casa, os meus são do Senhor, são filhos do Senhor. Então que vocês, nesta noite, possam se posicionar. Eu não sei qual é o milagre, eu não sei quanto tempo você está esperando esse milagre. Eu não sei se são 8 anos, 10 anos, 12 anos, como aquela mulher de fluxo de sangue, eu não sei. Mas se você tem um milagre que você está esperando, creia que hoje o Senhor, Ele pode fazer como fez na minha vida, como fez no passado. Ele continua sendo o mesmo. E vai continuar sendo Deus de milagre. Ressuscitando vida. Fazendo da estéril mãe de filhos. Fazendo o cego enxergar. Eu creio. Mas é preciso ter fé. É perseverar. É não desistir. É muitas das vezes pela nossa incredulidade que Deus não age. Mas se você hoje tomou esse testemunho, entendeu esse testemunho, eu quero convidar aqueles que hoje estão precisando de um milagre. Eu quero orar, eu quero chamar os pastores, eu quero chamar os músicos, porque eu quero orar